E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Esse jogo vai acontecer no sábado às 13 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Um confronto entre brasileiros nas oitavas de final teremos no sábado Palmeiras e Botafogo disputando uma vaga aí na próxima fase da competição. Os dois classificados para as oitavas teremos esse enfrentamento. Então vamos começar falando um pouquinho do Palmeiras, da participação, de como está a preparação do time paulista para esse confronto brasileiro. Edgar Alencar está ao vivo com a gente aqui no Tá na Área. Tudo bem, amigo? Uma boa noite para você. Como é que está esse Palmeiras para um confronto bem conhecido, né? Para quem enfrentou Porto, Inter Miami, ter o Botafogo pela frente não é novidade para o Palmeiras em confrontos decisivos, amigo. Boa noite. Não é não, né, Camila? Boa noite para você, minha amiga. Boa noite, Bené, Raed, Felipe Bastos, todo mundo que está na área. Tem muito assunto legal para a gente falar de Palmeiras e Botafogo, a programação, notícias do departamento médico, mas... Peraí, me permita um minuto só. Obrigado por me lembrar de novo de na Free From Desire, que a gente quase não está ouvindo aqui. Nossa produtora que me assiste aqui, Laura Fonseca, coloca no carro quando a gente está indo para o hotel, para o estádio, enfim. Então agora eu estava quase esquecendo por hoje, mas obrigado por me fazer lembrar mais uma vez. Imagino que também está na cabeça de todo mundo aí, né, Camila? E vai ficar, já prometi aqui, mais algumas semanas pela gente. Eu acho que algumas décadas. A última grande música aí foi da Copa do... Waka Waka. É, o Waka Waka. Não, tinha aquela do... Acho que na mesma Copa. Não, na Copa do Brasil, no caso. O Waka Waka era 2010. 2010. Na África do Sul. É África do Sul, verdade. O OEA da Copa do Brasil em 2014, aquela aberturinha, não lembra? Mas era uma aberturinha, não era uma música. O Waka Waka era uma música. Mas Essa música é uma música. Era vinheta também. Não, mas é uma música, Você ouve, você põe no carro. O Edgar tá botando no carro pra poder, sei lá... Um dia botamos aqui no camarim também. Pra ir na hamburgueria. Não colocando, não. Estão colocando. É a Laura. A Laura tá implicante, hein? Felipe Bastos quer que coloque aqui para ele dançar também. E quando não está tocando, ela mesma canta pra gente. É isso. Vamos lá. Volta. Vamos lá, vamos falar de Palmeiras, que treina aqui nessa Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, que Carlos Carvalho nos proporciona aqui. Esse é um pátio. A universidade está de folga nesse momento, claro, férias de verão aqui. Aliás, sensação térmica de 36 graus, meus amigos. Nesse momento, na hora local aqui, 6h36. Termômetros 32, sensação de 36, aquele calorzinho bem diferente do que a gente está ouvindo, pelo menos na região sudeste, aí, né, no sul, muito frio. No Brasil, aqui é o oposto. Palmeiras treinou há pouco aqui, não com seu elenco completo. E antes da gente passar a programação, meus amigos, vamos dar as notícias médicas, né? Porque hoje a notícia, né, dessa quarta-feira é que o zagueiro Murilo, infelizmente, está fora mesmo, né? Não só desse jogo de sábado, mas provavelmente, mesmo que o Palmeiras avance, não deve ter condições para continuar nessa Copa do Mundo. Ele foi substituído, pediu substituição ainda no primeiro tempo, né, contra o Inter Miami, nem consegue acompanhar o Tadeu Allende, o atacante argentino, no lance do primeiro gol do Inter Miami, já sentiu uma lesão e, de fato, é uma lesão, né? Então, é uma lesão, passou por exames. Então, essa é uma baixa importante que a gente já pode confirmar aqui no Tá na Área. Esse é um problema. Aquela coisa do notícia ruim, notícia boa, o Palmeiras tem uma possibilidade, que é o Aníbal Moreno. Volante mesmo, né? Mais marcador, foi titular nas primeiras duas partidas. Se o Murilo está fora, a gente viu hoje no campo aqui o Aníbal trabalhando, não com os colegas, um trabalho à parte, mas se movimentando muito bem, ele que vem fazendo uma recuperação. E é importante a gente destacar, viu, Camila e amigos? Murilo, lesão, o exame constatou lesão. É uma diferença, no caso do Aníbal Moreno, é um edema, então dores, nada grave, por isso que a recuperação dele é muito boa e a gente pode ainda projetar esse reforço importante do volante argentino para jogar na próxima partida. Programação, meus amigos, hoje foi um treino, então, ainda sem os titulares, os que atuaram mais tempo, né, contra o Inter Miami, os outros jogadores que vieram aqui para o campo, mesmo alguns que jogaram mais tempo, como o Maurício, como o Veiga, esses sim trabalharam, os demais no hotel, assim como o Paulinho, que também tem uma carga toda individualizada, um trabalho todo para ele. O Palmeiras treina ainda amanhã aqui, né, em Greensboro, provavelmente em 2 períodos, a gente ainda não tem a confirmação da programação. E assim como o Palmeiras vem fazendo nessa Copa do Mundo, amigos, a logística vai ser de ficar aqui na sua base, aqui em Greensboro, até a véspera do jogo. Então o time treina aqui e vai viajar então só na sexta-feira. Treina aqui pela manhã e aí viaja para Filadélfia
Ao contrário do Botafogo, né, que já se deslocou para Filadélfia, o Palmeiras fica aqui na sua base, vai só na véspera, só para conhecer o estádio à tarde, dar aquelas entrevistas protocolares da FIFA para o jogo de sábado. Mas tem muita coisa para a gente projetar. A gente conversou com alguns torcedores que ficam aqui sempre esperando autógrafos dos jogadores e claro que para essa partida agora, que é eliminatória, o Palmeiras vai com uma impressão que não foi boa do último jogo, né, que passou sufoco, em alguns momentos poderia ter sido até eliminado, dependendo do outro jogo de Porto e Al-Ahly. E agora a escalação, né, meus amigos? Os torcedores estão aqui na dúvida. O Maurício começou como titular, depois foi o Veiga, um está sempre substituindo o outro. Flaco Lopes e Vitor Roque. Vitor Roque começou titular, o Flaco foi o último, também estão se substituindo. Facundo, Felipe Anderson. O Felipe foi titular no primeiro jogo, depois nem entrou mais. Então tem várias questões e ainda bem que eu sou repórter e tenho uma mesa aí com o Felipe Bastos, com o Raed, para a gente trazer mais respostas do que só as nossas perguntas, né, Camila, Bené, amigos? É por aí. Aqui também eu só toco de lado. Eu só passo a bola para o Raed, né, Raed? Porque a gente fala, gera uma expectativa realmente essa escalação do Palmeiras. O Edgar falou do Paulinho. O Abel já disse que não pode contar com ele durante a partida inteira. Então, na minha visão, na parte técnica, o Paulinho ganharia espaço nesse time. Mas o Abel já trouxe pra gente, né? Já contou. Propriamente Paulinho. Exato. Os dois falaram sobre essa questão de não ter essa possibilidade. E acho que o desempenho ruim do Palmeiras contra o Inter Miami, claro que tem questão técnica, jogadores abaixo do esperado para uma partida como essa, mas o próprio Abel Ferreira também admitiu que errou na escalação. Em estratégia, né? O Abel faz algumas mudanças, uma delas forçada, que é a própria Aníbal Moreno, que estava fora. Ele prefere a escalação do Lucas Evangelista para jogar com o Richard Rios, sendo que ele tinha o Emiliano Martínez, mais um primeiro volante assim. Mantém o Veiga, escala o Marcos Rocha no lugar do Gia, enfim, Facundo Torres segue como titular. Então são vários aspectos, né, vários lugares do campo que a gente fica com essa expectativa de saber qual será a estratégia do Abel. Até porque, do outro lado, o Botafogo não indica tantas mudanças. Claro, não vai contar com o Gregory, está suspenso. Mas o Botafogo talvez a gente já tenha uma imagem muito mais garantida do que vai ser a escalação do Botafogo para esse confronto. Aqui eu vim buscar o confronto das duas equipes na primeira rodada do Brasileiro, né? O Palmeiras entrou com Mike, Micael, Murilo e Piquerez, Evangelistas, Rios, Estevão, Veiga, Facundo e Vitor Roque. Então, pode ser que... Porque quando você tem enfrentamentos assim em sequência, por mais que o jogo tenha sido 0-0, quando você tem enfrentamentos em sequência, é óbvio que você vai respeitar o momento do time, né, dos jogadores que estão entrando em campo, mas você também vai... O Palmeiras, a gente sabe qual é o modelo de jogo do Palmeiras. Então, você tem o Murilo saindo, possivelmente vai entrar o Fux, que entrou no lugar dele na partida contra o Inter Miami, para fazer dupla com o Gomes. E eu imagino que o Vitor Roque seja mantido no comando de ataque, porque é a maneira do Abel atacar o Botafogo, a maneira que o Abel gosta de atacar, sempre usando a velocidade. Então, mantido em relação ao confronto do Brasileiro, né? Porque foi o Flaco, o titular contra o Inter Miami. O Vitor Roque acabou perdendo esse espaço durante a Copa, até porque o Flaco entra muito bem contra o Al-Ahly e faz um dos gols, inclusive, né? Mas mesmo nesse confronto contra o Botafogo no Brasileiro, você tem o Estevão aberto na direita, ele que ficou revezando posicionamento por dentro e pela direita, mas nessa Copa está basicamente só pela direita. Ele entrou com o Veiga e o Facundo pela esquerda. Pode ser que, por momento, o Maurício ganhe a posição, mas sim, é um Palmeiras que a gente sabe exatamente do que esperar contra um Botafogo que a gente também sabe o que esperar, porque são enfrentamentos que a gente vê constantemente aqui no cenário nacional. Agora, Basti, a gente falou tanto de concentração já no Tá Na Área, nas 2 horas de Tá Na Área, a gente falou tanto essa palavra concentração. Que perdeu a concentração. Não, eu pego o tempo inteiro, mas não foi o caso agora. Ainda mais com o Baço na mesa. Não tem como, ele distrai. Brincadeira, amigo, a gente é seu fã, né? Por isso. Gente, Michel mas, é fogo. falando em concentração, mesmo o Bené tendo me desconcentrado, porque talvez seja a grande característica, talvez uma das grandes qualidades desse time do Abel, né? A gente fala tanto da questão mental, principalmente, desse time, que a gente, quando fala dessa última atuação, o Rizek há pouco chamou a atenção para os times brasileiros que deixaram ali, arriscaram muito a classificação, e o Palmeiras foi um desses, além do Fluminense hoje, que passou muito perto da eliminação, um gol do Porto ali contra o Al-Ahly poderia, por alguns minutos, deixar o Palmeiras fora dessa próxima fase. Mas é um time que a gente já viu nos últimos anos, um elenco, né, e um trabalho do Abel Ferreira que a gente viu nos últimos anos, em alguns momentos, quando precisou ter uma concentração diferente, um mental diferente para um jogo decisivo, foi completamente diferente. Eu acho que talvez essa seja a expectativa do torcedor, que esse Palmeiras contra o Inter Miami ali, que o empate classificaria, vai ter outra postura contra o Botafogo no sábado. Com certeza vai ter uma outra postura por conta desses anos todos que o Palmeiras e Botafogo vêm decidindo jogos, decidindo campeonatos, decidindo títulos. Então,
Mas o Palmeiras, no último jogo, além da concentração, tecnicamente foi muito abaixo do que pode apresentar, né? O Palmeiras, ele tem jogadores totalmente diferentes, que podem decidir, principalmente o Estevão, né? Para mim, é o expoente dessa equipe que, nos jogos, já tem e admitiu também que a falta de concentração fez com que ele oscilasse para baixo, né? Tecnicamente. Eu acho que é o cara que pode fazer a diferença. Acredito, sim, na volta do Vitor Roque, a equipe principal, diante do Botafogo. Mas acredito também de um jogo totalmente diferente do que foram os jogos, tanto do Botafogo contra o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, e do que foi o jogo do último jogo do Palmeiras contra o Inter Miami. Por quê? Porque o Palmeiras é uma equipe que acredita até o final. Até faltando 15 minutos para o jogo acabar do Inter Miami, o Palmeiras estava perdendo de 2-0. Eu estava vendo o jogo e não acreditando. Aí o que o Abel faz? Me bota o Alan, que desequilibra totalmente o jogo, né? Bota de ala direito, ali faz uma maioria, bota muito jogador na última linha, pesa muito bem a área, com Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, Estevão, Alan, empilha muito, faz quando o Palmeiras ele não consegue ganhar dentro de casa, no Allianz, ele empilha muito jogador na última linha, bola dentro da área, procura o resultado, e ele falou isso na entrevista dele. Tem times que procuram jogar bonito, eu procuro ganhar o jogo, eu procuro ter o resultado. E o Palmeiras, se ele não conseguir jogar bem, não ter qualidade para jogar, o Palmeiras ele consegue ser um time competitivo, intenso, busca o gol o tempo inteiro. Talvez não seja tão vistoso o jogo do Palmeiras, mas o que é competitivo e essa identidade desse time do Abel faz com que ele tenha muita força no confronto contra o Botafogo, que para mim muda com o Gregore, né? Não sei quem vem do lado. Para mim ele não vai botar o Newton, vai botar o Cuiabano, vai preencher ali. Vai ser totalmente do time que o Raed falou no primeiro jogo, até porque o Patrick de Paula jogou esse jogo, primeiro, né, do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo jogou melhor esse jogo que o Palmeiras, e acredito que o Botafogo vai fazer uma estratégia diferente, até vai ser um confronto que a gente já está muito feliz e vai passar um brasileiro, né? Para as quartas de final. E vai ser um confronto que a gente vê desde 2023, logicamente com características diferentes das equipes. É isso, Edgar. Muito obrigado pela participação aqui no Tá Na Área. A gente segue aguardando, né, pra gente tentar descobrir qual vai ser. Eu tenho um negócio pra falar com o Edgar. Não faz isso. Não faz isso. Nem é só com ele, não, é comigo também. Valeu, Edgar. Tamo junto. Até a próxima aqui no Tá Na Área. Obrigado, viu, Felipe? Laura Fonseca também te agradece aqui. Muito obrigado. Não, para todos nós, tá? Bom Tá Na Área para vocês aí. Com muita concentração. Concentração. Edgar, que assim como vocês, é músico também, um baterista. Sabia disso? Eu sou músico. Não? Nas horas vagas? Sou falando. chato. Eu achei que ele ia dizer que o único instrumento que ele toca é o terror. Esse ele é bom, viu? E campainha. E aí, campainha? Nossa, foi péssima. Mas em clima de não. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!